Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a propaganda eleitoral no rádio e na TV voltou e deu um spoiler do que vai ser esse segundo turno, um vale tudo eleitoral. Você vai saber o resultado da primeira pesquisa Datafolha para a presidência após o primeiro turno. E eu conto para você também que o governo voltou atrás e decidiu liberar o último bloqueio no orçamento do Ministério da Educação. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. CBN Eleições 2022. E hoje teve a volta da propaganda eleitoral no rádio e na TV e eu vou contar para você o que rolou. No segundo turno, cada candidato tem 5 minutos no rádio e na TV por bloco e essa propaganda ela vai ser veiculada até o dia 28 de outubro, que é a antevéspera da votação. E eu vou começar detalhando para você a campanha do ex-presidente Lula, que aproveitou o espaço das inserções para atacar Bolsonaro com um vídeo em que ele disse que comeria carne humana. Pois é, você não ouviu errado. Essa fala de Bolsonaro aconteceu em uma entrevista em 2016 ao jornal The New York Times, em que ele aborda uma viagem à Amazônia e revela que um índio morreu e estava sendo cozinhado pelos demais indígenas. Como deu para perceber, essa estratégia do PT foi mais agressiva nessa largada da propaganda no rádio e na TV do que no primeiro turno. O partido usou parte do programa no rádio e na TV de hoje para dizer ainda que Bolsonaro é violento. E Lula ainda fez um aceno aos evangélicos, dizendo que sancionou a lei da liberdade religiosa e que sempre respeitou as famílias. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse assunto. Combinado? Mas voltando aqui ao horário eleitoral, o petista usou espaço ainda para ressaltar os apoios que foram recebidos ao longo da semana, como os de Ciro Gomes, Fernando Henrique Cardoso e Simone Tebet. Sancionei a lei da liberdade religiosa, a criação do Dia do Evangélico e a Marcha para Jesus. O nosso projeto é recuperar o Brasil. Simone Tebet agora está com Lula. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Já Bolsonaro preferiu adotar um tom mais ameno nessa retomada da propaganda eleitoral. O presidente ressaltou o apoio de Neymar, o jogador da seleção brasileira, e também de governadores que foram eleitos ou reeleitos com o apoio dele. E Bolsonaro escolheu Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, como principal cabo eleitoral na volta da propaganda na TV e no rádio. E tem muitos governadores eleitos que apoiam Bolsonaro. Ratinho Júnior do Paraná, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, Ronaldo Caiado de Goiás, Mauro Mendes do Mato Grosso, Ibanez Rocha do Distrito Federal, Gladson Camelli do Acre, Antônio Denário de Roraima e Romeu Zema de Minas Gerais. É um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, comentou a propaganda do PT que associa o presidente ao canibalismo e disse que essa medida mostra aí um desespero. Para o cientista político Melilo Diniz, que foi ouvido durante a programação da CBN, propagandas com ataques devem ser mais frequentes nesse segundo turno, já que a disputa é bem acirrada entre Lula e Bolsonaro. Teremos uma pancadaria e uma troca de acusações e do pescoço para baixo tudo é canela. Vamos ter aí um período de propaganda eleitoral com muita arenga, diatribes e, ao mesmo tempo, acusações de um lado e do outro.
No setor de apoios políticos, hoje o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que concorre à reeleição no segundo turno ao lado do bolsonarista Onyx Lorenzoni, do PL, anunciou que não vai abrir o voto à presidência. Eduardo Leite explicou que o lado dele é o Rio Grande e que não se trata de ficar em cima do muro. Eu não vou abrir o meu voto para presidente para não contaminar o debate e não deixar que se discuta apenas o Brasil e não o Rio Grande, que é onde todos nós vivemos. E que fique muito claro, não se trata de ficar em cima do muro, muito pelo contrário. Se trata de não permitir que se ergam muros para dividir gaúchos de uns e gaúchos de outros. E eu chamo a sua atenção para esse assunto porque o terceiro colocado na disputa por lá foi um candidato do PT que quase foi para o segundo turno. E a maioria dos eleitores votou para que Bolsonaro vencesse no primeiro turno. Então, o apoio do eleitorado petista para ele lá no Rio Grande do Sul é muito importante. Já o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse hoje que se reuniu com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e que a conversa foi muito boa. Ele disse que a expectativa do PSDB apoiar formalmente a candidatura dele é positiva. Tarcísio ainda disse que uma ala dominante do PSDB vê o PT como uma ameaça. Vamos dizer assim que tem uma ala muito forte do PSDB, que eu digo que é a dominante, que vê o PT como uma ameaça. Tivemos uma conversa hoje de manhã com a direção do PSDB, eu tive reunido com o Carlos Sampaio, com o Bruno Araújo. A conversa foi muito boa, vamos ver. É a ponte, né? Falamos com o PSDB nacional e falamos sobre o PSDB de São Paulo. A expectativa é positiva, bem positiva. Tarcísio ainda disse que o PSDB de São Paulo perdeu força política e que a tendência é que os quadros do partido o apoiem, mesmo que não haja um embarque formal do partido. Para o nosso repórter Vinícius Passarelli, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, confirmou essa conversa com Tarcísio e disse que o Diretório Paulista é quem vai conduzir o processo, mas ele ressaltou que o PSDB de São Paulo sempre teve uma posição divergente do PT. E sobre um possível apoio a Bolsonaro no âmbito federal, ele disse que a Executiva Nacional já anunciou que liberou os filiados e diretórios a apoiarem quem quiser. Agora eu vou contar para você como é que foi o dia dos candidatos à presidência. Uns minutinhos atrás eu contei para você que o candidato do PT dedicou um espaço da propaganda eleitoral na TV e no rádio para falar com os evangélicos, né? E ele está de olho no voto desse eleitor, tanto que o ex-presidente Lula mudou o tom do discurso e disse ser contra o aborto. Essa declaração, ela chama muito atenção porque, historicamente, Lula sempre disse que o aborto era uma questão de saúde pública e as mulheres teriam o direito de realizá-lo se quisessem. Mas hoje, durante uma caminhada em Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, o candidato do PT disse que qualquer mudança na lei de aborto é de responsabilidade do poder legislativo. Eu sou contra o aborto, sou pai de 5 filhos, avô de 8 netos, bisavô de uma bisneta, eu sou contra o aborto. E mesmo porque muitas vezes quem tem que decidir do aborto ou não é quem, sabe, está grávida, que normalmente é a mulher que tem que ter mais poder de dizer se quer ou não quer. A lei existe e a lei diz como é que pode acontecer ou não um aborto. Não é um papel de um presidente da República, isso é um papel do poder legislativo. Depois dessa caminhada, o ex-presidente Lula se encontrou com a senadora Simone Tebet, do MDB, que declarou apoio a Lula no início da semana. Ela ficou ao lado dele e disse que apoia totalmente a campanha do candidato. Nós temos as nossas diferenças políticas, nós temos as nossas diferenças econômicas, mas elas são infinitamente menores do que aquilo que nos une. Portanto, fica aqui, a partir de agora, um compromisso, não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos juntos, até 30 de outubro, andar as ruas e as praças do Brasil. Depois dessa declaração da ex-candidata do MDB à presidência, Lula disse que vai contar com Simone Tebet caso ele vença as eleições.
essa tua decisão de apoiar nossa candidatura, eu queria que você soubesse que não é apenas uma decisão de apoiar a candidatura. É uma decisão que eu penso que você vai levar ela ao ponto de saber que nós precisamos de você para ajudar a reconstruir o Brasil. Nós temos que fazer o Brasil voltar à normalidade. Eu sei que você vai me ajudar a gente quebrar um tal de orçamento secreto. E tem mais agenda do Lula. No final do dia de hoje, o petista vai fazer uma visita ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Esse encontro ele vai ser uma retribuição ao tucano que declarou apoio a Lula. Já o candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro, garantiu mais um apoio do prefeito de Maceió, JHC, que era do PSB de bola e se filiou ao PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele aproveitou esse momento até para falar com os eleitores do Nordeste. Ao lado do prefeito JHC, Bolsonaro disse que são os prefeitos que têm condições de virar voto. E os prefeitos, a gente sabe que na ponta da linha, são os que mais têm condições de mudar ou angariar votos por parte dos eleitores. Assim como tivemos ontem aqui quase todos os prefeitos de Goiás e os prefeitos de capitais são muito importantes para a gente. Esse encontro de Bolsonaro com o prefeito de Maceió é uma tentativa de dar aquela amenizada no discurso do presidente sobre os nordestinos. Eu lembro para você que Bolsonaro disse essa semana que Lula ganhou no primeiro turno onde tem mais analfabetos. Agora, a campanha de Bolsonaro quer fazer uma ofensiva em estados do Nordeste, usando os deputados, senadores e prefeitos para tentar virar esse jogo. O presidente até chegou a pedir que aliados mantenham, pelo menos, parte da estrutura de campanha nos estados. E hoje Bolsonaro também negou que tenha ofendido os nordestinos e que tudo isso não passa de narrativa. E ele também falou que não acredita que os eleitores de Ciro Gomes vão votar em Lula. Bom, a nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, ela conversou com alguns membros da campanha do presidente Jair Bolsonaro e eles reconheceram que conseguir votos no Nordeste para a campanha de Bolsonaro é uma tarefa bem difícil. Por isso, a estratégia agora é usar a primeira-dama, Michele Bolsonaro, principalmente para conseguir votos dos cristãos e das mulheres. Enquanto isso, as viagens do presidente devem continuar focadas na região sudeste, onde estão os maiores colégios eleitorais do país. Em Minas Gerais, por exemplo, Bolsonaro precisa virar o jogo e conseguir mais votos para estar à frente de Lula. E tem aquela velha história, né? Quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição. Veremos se esse ano vai ser assim também. Só que tem um probleminha aí para a campanha de Bolsonaro. Como você acompanhou aqui ao longo da semana no Panorama CBN, Bolsonaro conseguiu palanque político no Sudeste, né? Com o apoio dos 3 maiores colégios eleitorais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Só que falta palanque no Nordeste, porque, por enquanto, os governadores que venceram no primeiro turno são ligados à esquerda, como é o caso do Rio Grande do Norte, em que Fátima Bezerra, do PT, foi reeleita. Mas lá, Bolsonaro vai usar Rogério Marinho, que levou votos na região e foi eleito como senador para fazer campanha para ele. E tem mais eleições por aqui. Hoje a OAB de Uberlândia, em Minas Gerais, exonerou a advogada que fez declarações de xenofobia contra nordestinos. Eu não sei se você viu isso nas redes sociais, mas a advogada Flávia Aparecida Rodrigues Moraes fez um vídeo em que ela disse que os moradores do Nordeste vivem de migalhas e que não vai mais alimentá-los. Ela postou esse vídeo no momento em que a votação dos nordestinos ao presidente Lula no primeiro turno foi divulgada. A advogada, ela ocupava o cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Ela já tinha pedido licença do cargo após esse material com as declarações xenófobas viralizar. E hoje veio essa exoneração. E um outro caso que tem relação com a eleição, e eu chamo a sua atenção, vem lá do Amapá. Uma deputada federal eleita foi denunciada pela suspeita de ter usado dinheiro público de campanha para pagar uma harmonização facial. Pois é,
Uma denúncia foi feita por uma coordenadora da campanha e aponta que Silvia Wayampi, do PL, pagou R$9 mil pelo procedimento estético no consultório odontológico em Macapá. Por causa disso, o Ministério Público Eleitoral pediu que a deputada eleita não assuma o cargo. Ela, que é do PL, que é o mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou sobre o caso. E hoje o Datafolha divulgou a primeira pesquisa pós-primeiro turno e ela foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo e aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 49% de intenção de votos no segundo turno. Essa pesquisa mostra também que o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL, tem 44%. Brancos e nulos somam 6%, não sabem e não responderam 2%. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. E eu vou te explicar qual é a diferença. Nesse caso dos votos válidos, são excluídos os votos brancos e nulos e também os de eleitores que se declaram indecisos. Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. E para efeito comparativo, na simulação de segundo turno, que foi divulgada pelo Datafolha na véspera da votação do primeiro turno, Lula tinha 54% das intenções de voto e Bolsonaro 38%. A pesquisa Datafolha de hoje apontou também o índice de rejeição dos candidatos. A sondagem mostra que 51% dos eleitores brasileiros não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro e 46% não votariam de jeito nenhum em Lula. O levantamento anterior do Instituto, que foi divulgado também na véspera do primeiro turno, indicou que o presidente Jair Bolsonaro tinha 50% de rejeição e o petista 40%. A pesquisa Datafolha de hoje apontou também os índices de avaliação do atual governo. A sondagem mostra que o presidente Jair Bolsonaro tem 40% de avaliações negativas, ruim ou péssimo, e 37% de avaliações positivas, ótimo ou bom. Os que consideram a gestão regular são 22%. Para você ter uma noção, o levantamento mais recente do Instituto, que aferiu essa taxa de aprovação, foi divulgado no dia 29 de setembro, e ele apontou que o presidente tinha 44% das avaliações negativas, ruim ou péssimo, e 31% de avaliações positivas, ótimo ou bom. E os que consideravam a gestão regular eram 22%. O Datafolha, que foi divulgado nesta sexta-feira, indica ainda que 46% dos eleitores não confiam nunca no que o presidente Jair Bolsonaro fala. O número caiu 5 pontos em relação ao levantamento anterior, do dia 29 de setembro, que era de 51%. Além disso, na nova sondagem, 28% declararam que sempre confiam nas falas do presidente. Eram 21% no anterior e 25% disseram hoje que confiam às vezes. Em relação ao índice de definição de voto, a pesquisa Datafolha aponta que 93% dos eleitores dizem estar totalmente decididos quanto a quem vão votar no segundo turno. Os que dizem que ainda podem mudar de opinião somam 7%. Foram entrevistadas 2.884 pessoas entre os dias 5 e 7, ou seja, quarta-feira e sexta-feira, em 170 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. Essa pesquisa ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02012/2022. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Até pouco tempo atrás, as pessoas associavam a sigla ESG à sustentabilidade e proteção ao meio ambiente. As letras, que vêm da abreviação em inglês de ambiental, social e governança, na verdade significam ações que vêm transformando o mundo nesses 3 aspectos. E para o Banco BV, a governança é o coração do ESG e está no centro de tudo.
está ligada às políticas, processos, estratégias e orientações das empresas e entidades. E a governança lida com questões éticas, práticas anticorrupção, antidiscriminação e assédio, transparência e eficiência operacional. E focado na agenda ESG, o Banco BV conta com uma estrutura voltada especificamente para a sustentabilidade e o tratamento do risco socioambiental, com áreas exclusivamente dedicadas a esses temas, como no Conselho de Administração e no Comitê Executivo. Conheça mais sobre essas práticas do banco em bv.com.br/sustentabilidade. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, eu vou falar de educação, porque depois de uma repercussão super negativa, o ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou hoje que o governo voltou atrás e decidiu liberar o último bloqueio no orçamento do Ministério da Educação, que afetou diretamente as universidades e os institutos federais. Segundo o ministro, essa decisão foi tomada em conjunto com o Ministério da Economia para facilitar e agilizar a vida de todo mundo. Isso nas palavras do ministro. Esse anúncio foi feito em um vídeo que foi publicado no Twitter. O limite de empenho será liberado para as universidades federais, para os institutos federais e para a CAPES. Nós temos uma gama muito grande de instituições, então eu conversei com o ministro Guedes, ele foi sensível e nós vamos facilitar a vida de todo mundo. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nós trataríamos o caso a caso, e agora nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar, a vida de todo mundo. Eu lembro para você que ontem o ministro da Educação, Victor Godoy, acusou reitores de universidades de fazer uso político do caso e disse que não havia motivo para falar em paralisação das instituições. Ele até falou que nem era um corte. Inicialmente, o bloqueio seria feito até dezembro, mas depois da repercussão negativa, o governo decidiu liberar esse empenho do dinheiro. Esse novo contingenciamento retirava mais de 300 milhões de reais das universidades. E segundo a Andifes, que é a associação que representa os dirigentes de institutos federais do ensino superior, esse bloqueio levaria universidades a suspender as atividades e interromper os pagamentos de contratos. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,23% aos 116.109 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma leve alta de 0,17% aos R$ 5,219. Já o euro terminou negociado com uma desvalorização de 0,43% aos R$ 5,082. Vamos saber o que está rolando lá em Sucupira? É incrível, senhoras e senhores ouvintes. Incrível e lamentável. O primeiro voto apurado foi para Rodrigues, o jegue do Nezinho. Quer dizer que você já começou perdendo pro jegue, né, coronel? Sempre aparecem os engraçadinhos, galhofistas, debochados. Falta de respeito. Gente sem maturidade política. Essa situação do Nordeste precisa ser muito bem investigada. É preciso verificar o que aconteceu no Nordeste. Pra frente, Sucupira! Essa ingratitude desse povo. Fizemos tanto pelos favelados, não é? Transferimos uma porção de favelas e eles retribuem dessa maneira. Fica difícil de entender como a população do Nordeste não foi captada por essas ações reais. É 5G na veia, é evolução tecnológica. É uma decepção. Aqui é reduto de Lulu Gouveia. Então foi esse da Ruacista, né, que fez a sabotagem, fez aquela paternagem toda, tá explicando? Eu não acredito em pesquisa com 150 milhões de eleitores. Eu chego de fazer uma pesquisa com 2.000 pessoas. Isso é uma brincadeira com a inteligência dos outros. E vai dizer que essa pesquisa é séria, é garantida.
uma mentirada danada. Estão ganhando dinheiro dos bobos, né? E dos que querem exatamente que haja esse tipo de influência. Esse pesquisamento deve ter sido feito entre os energúmenos da oposição subversiventa e esquerdista. O objetivo da pesquisa não é acertar ou errar, e sim mostrar para a população, mostrar para a sociedade como está a corrida eleitoral no Brasil ou em determinado estado. Enfim, vocês fizeram esse pesquisamento imagístico no ninho de cobras da oposição radicalista, né? A gente está medindo uma intenção de voto, a gente não está medindo o comportamento eleitoral, e o eleitor pode ali, na sua decisão de voto final, tomar uma decisão mais assertiva. Até o presente momento, vence o candidato Luiz Gouveia por apenas 5 votos de diferença. Vereadores mais votados: Ana Medrado, 210 votos. Doroteia Cajazeira, 202. Aquela jararaca também está na minha frente. E o Jeg? Quantos votos será que já tem o Rodrigues? Vamos parar com essa brincadeira, dona Juju. As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Por hoje é só, agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos, combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.